Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Daniel Amado Rodrigues Morales, sou formado em História pela UERJ, pela UERJ-RFP, né? Universidade do Estado de Janeiro, com alguns professores. Sou mestrando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social, por PGHS, da UERJ, né? E vim aqui a convite do meu grande amigo Isaac, professor Isaac, para falar sobre o que foi, né, o golpe militar chileno de 1973, 11 de setembro, né? De 1973, que hoje, no dia de hoje, está completando 52 anos, né, do golpe sofrido pelo presidente socialista e democraticamente eleito Salvador Allende. Golpe realizado pela junta militar chilena, liderado pelo, na época, general, e depois acabou virando presidente, ditador, né, Augusto Pinochet. Falou que foi o primeiro golpe no Chile, é importante dizer que o que foi o golpe militar, é importante dizer que o Chile vivia um momento de ebulição muito grande, né, um momento de que Salvador Allende ele é eleito em 1970, ele é eleito com uma margem pequena de votos, né? Então a própria vitória de Allende um pouco, como posso dizer, complicada, porque ele vence as eleições com margem pequena de votos, mesmo assim a oposição, né, ele vence do Jorge Alessandrini, que era o candidato do Partido Nacional, que é o partido de direita chileno, e do Tomic, que era o candidato, que era o ex-presidente, que era presidente em questão e era o candidato do Partido Democrata Cristão Chileno. Então, assim, o Allende ele vence a eleição, ele toma posse no Chile ali em 70, começa no final de 70, né? E em 71 começa o seu governo. E o governo de Allende ele vem com algumas propostas, ele vem com a principal proposta o projeto da Via Chilena para o Socialismo, que seria a Via Chilena para o Socialismo? É uma transição, a transição democrática pelas vias institucionais para o socialismo, né? Vale sempre lembrar que naquele período ali, alguns anos antes, Cuba realizou a Revolução Cubana, sua revolução socialista, mas que foi por uma revolução, né? Assim, para algo que quebrou as vias institucionais e que instaurou um governo socialista em Cuba ali, né? A revolução realizada por Fidel Castro e Che Guevara. Então, no Chile, o Allende tinha essa proposta de conquistar a transição para o socialismo pelas vias institucionais, vias democráticas, né, pelas eleições, e a partir do seu governo fazer mudanças no Chile, né? E o Allende ele conquista, ele tem conquistas muito notáveis nesse período, um período de curto que durou de 71 até o 71 e 73, foi quando ocorreu o golpe. E além de ele consegue nacionalizar as empresas, já tinha ocorrido no Chile a reforma agrária, ele nacionaliza as empresas, ele nacionaliza o cobre, que é o principal elemento ali, produto da economia chilena, nacionaliza os bancos, enfim, então um processo de mudança, de transição muito grande, né, no Chile, onde os jovens, né, onde a juventude de esquerda ganha um protagonismo político muito grande, enfim, só que aquilo, né, como sabemos, como ocorre um movimento de revolução, um movimento de mudança, que muda de status quo, né, sempre tem aqueles contra-revolucionários, né, e no Chile o Allende sempre sofreu muito com essa posição de direita, que era uma posição muito forte ali, não só pelo Partido Nacional Chileno, mas também por a classe empresarial chilena, a classe média, a classe alta, a imprensa, né, aí que é até o meu tema de dissertação de mestrado, o jornal El Mercurio, que é um dos principal jornal chileno, fazendo forte oposição ao governo Allende. Então, assim, e tudo isso muito bem amparado e financiado pelos Estados Unidos, né? Vale lembrar que aquele período ali a gente vivia um período de Guerra Fria, né? Que os Estados Unidos representava um bloco capitalista e a União Soviética era o principal representante do bloco socialista. Então, assim, antes do golpe, é importante dizer que o Chile já vivia menos tensões, crises, né? Tivemos a crise das penas vazias, a greve dos caminhoneiros no Chile.
Tudo isso muito bem financiado pela classe empresarial chilena. A classe empresarial chilena tem um forte, é, um papel muito forte ali para a construção do golpe. A partir desse momento que chama de crise e de instabilidade, o Chile acaba ocorrendo no Chile, né, em 1973, os militares cercam e invadem a La Moneda, que é a sede federal do governo chileno, enfim, bombardeiam a La Moneda e, por um golpe militar, eles assumem o poder, assumem o controle do país. E a capa do Mercúrio é muito emblemática, né, 2 dias após, que é falando sobre como que a junta militar toma o poder, né, toma o controle do país, algo assim. E na manchete tem as fotos dos militares, né, um deles ali, o Pinochet, Augusto Pinochet, que era general, e ele acaba se acendendo como um dos principais responsáveis pelo golpe, que ele acaba também ascendendo como presidente, o ditador, né, da ditadura militar chilena, Augusto Pinochet. E no dia 11 de setembro de 1973, né, o professor Salvador Allende ele dá um discurso muito forte, né, ali antes, com a La Moneda sendo bombardeada, ele dá um discurso muito poderoso e forte sobre o que foi seu governo, enfim. E ele acaba, depois do golpe, ali durante o golpe, acaba tirando sua própria vida, né? E após isso, o Chile entra, né, ali, acaba sendo um dos países que acaba entrando naquele período muito triste da história do continente latino-americano, né, da América do Sul especificamente, do Cone Sul, que são períodos das ditaduras militares chilenas no Cone Sul, né? Já tinha o Brasil em 64, né, o Paraguai, antes do Brasil já vivia sua ditadura militar. O Uruguai também, aí eu não lembro se o Uruguai ele é antes ou depois do Chile, mas o Uruguai também passa numa ditadura militar, e o Chile, em 73, ela sofre o golpe, o país sofre um golpe militar chileno. E é interessante porque o Chile ele não tinha uma tradição, entre aspas, de golpes, né? Como, por exemplo, já tínhamos no Brasil e na Argentina, né? Então o Chile sofre esse golpe militar, o governo Allende sofre o golpe e a junta militar assume o poder no Chile, né? Enfim, sendo mais um país que acabaria entrando nesse período muito triste da história do nosso continente. A Argentina veria sobre esse golpe militar, o último golpe militar na Argentina em 76, em 24 de março de 76, né, que a Isabel Perón sofre o golpe da junta militar argentina, e lá se inaugura também um golpe militar, um regime militar no país. O chileno foi uma ditadura que desde o começo perseguiu muito a oposição, muito forte ali com os ideais do neoliberalismo ali da escola de Chicago, com assim um forte movimento de privatizações. Tudo que foi conquistado pelo governo Allende, a ditadura militar chilena tratou de privatizar bancos, privatizar empresas, enfim. Então, menos o cobre, esse até hoje continuou do Estado. Privatizou as universidades, né? Até hoje o Chile, para estudar em uma universidade pública do Chile, a pessoa tem que pagar, porque até hoje as universidades chilenas mesmo as dívidas públicas são pagas, né? Então, assim, para a gente aqui no Brasil é algo meio complicado de entender. Então, e até hoje a Constituição chilena que está em vigor é a Constituição do período do Pinochet, o período da ditadura militar do Augusto Pinochet, que dura ali até o final dos anos 80, 90, né? Temos esse período aí de muita repressão, assassinatos, né? Censura, né? Temos o caso do músico Vitor Hara, que era um músico, cantor chileno, que acaba sendo preso e assassinado na ditadura militar. Outros acabaram sendo exilados. Enfim, então, um período muito triste para a história do país. E o Chile, de certa forma, até hoje, assim como o Brasil, ele sofre os reflexos, né, daquele período, né? Mas ali, no final dos anos 80, nos anos 90, a ditadura militar já mais enfraquecida, né? O povo pedindo, né, a volta da democracia. Ocorre um plebiscito, né? O Augusto Pinochet ele abre o plebiscito, né, achando que mesmo assim continuaria no poder,
mas no plebiscito o povo chileno acabou votando pelo não, pela não continuação, né? Você votaria ou pelo sim, pela continuação do regime militar, ou pelo não, pela não continuação, pela volta da democracia. E o povo chileno votou pelo não, e assim, após o plebiscito, a democracia retorna ao Chile, né? Augusto Pinochet, ele foi mais um desses militares sanguinários que acabou falecendo sem passar um dia na cadeia, né? E até hoje no Chile se pode, enfim, principalmente pela extrema direita chilena, se vê muito saudosismo, né? Pelo aquele período, né? E certa exaltação da imagem do Pinochet. Enfim, só para finalizar o vídeo, né? Uma dica de leitura para quem quer entender esse período, eu acho muito importante, é um livro que eu sempre indico, que é a Revolução Chilena, do historiador Peter Vin, né, um livro da editora Unesp, um livro que vai do período de independência do Chile, né, é o primeiro capítulo do livro, e vai até o período passa ali falando do Allende, falando de quem é Salvador Allende, fala sobre a vitória de Allende, todo o período, todo o processo muito complicado do Allende ter vencido as eleições e depois a força, o Allende, desde depois que ele vence a própria oposição, né, o grupo de direita, também o próprio Estados Unidos, fez de tudo para ele não tomar posse no Chile. O livro conta muito bem sobre isso, né? Então fala sobre o governo Allende, fala sobre o golpe, fala sobre a crise do governo Allende também, que antecedeu o golpe, né? Fala sobre a ditadura militar do Chile, fala também sobre a redemocratização do país, né? A volta da democracia e a queda da ditadura. Então, assim, eu acho que para quem quer entender esse período, esse livro aqui do Peter Vin, A Revolução Chilena, eu creio que é um livro perfeito, ideal para a pessoa que quer entender esse período. Para quem quiser saber mais do governo Allende, eu indico esse livro aqui, o livro que eu comprei recentemente, que é o Discurso, A Revolução de Dimas Armadas, Discurso de Salvador Allende, que é um livro que tem discursos, diversos discursos do Allende, desde a sua vitória em 1970 até o discurso que ele dá ali no dia do golpe, né, no Palácio La Moneda, mesmo com a sede federal do governo chileno sendo bombardeada pelos militares. O Allende tem um discurso muito emocionante, né, muito emotivo, onde ele acaba se despedindo ali, não só do governo do chileno, mas também acaba se despedindo da vida, né, ali minutos depois ele acaba tirando sua própria vida, né, após o golpe. Tem outros livros aqui também, né, como eu falei, o período do governo Allende é meu tema de estudo, de dissertação do mestrado, então tem bastante livros aqui, mas eu creio que esses dois aqui, principalmente, principalmente a Revolução Chilena do Peter Vin, é um livro ideal para quem quer conhecer esse período, quem quer conhecer também a história do Chile no geral. Eu acho muito legal para a pessoa ler, conhecer mais sobre o meu país, que aqui no Brasil a gente tem costume de conhecer tão pouco sobre os nossos países vizinhos, né? A gente sabe tanto dos Estados Unidos, sabe tanto de Europa, mas sabemos tão pouco de Chile, de Equador, de Argentina um pouco mais, mas sabemos tão pouco de Uruguai, de Paraguai. Então vale aí essas indicações. Valeu, muito obrigado a todos que assistiram, obrigado ao Isaac, um grande amigo meu, que fez o convite. Espero que tenham gostado. Abraço.